e a paz do Senhor a todos. Em mais esse vídeo sobre o assunto Passos para a Libertação. Hoje nós iremos falar sobre o primeiro passo dentro daquilo que Deus nos tem concedido. Com certeza o assunto não será esgotado, embora nós procuraremos falar da melhor forma possível, mas seremos bem sucintos e objetivos de forma bem prática. Nós estamos estudando João capítulo 8, no versículo de número 30, João 8, versículo de número 33 a seguir. E eu quero frisar aqui, basicamente nesse momento, o versículo 33, que diz assim: Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, tu sereis livres? Aí Jesus reitera dizendo no versículo 34, Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós iremos falar sobre o primeiro passo para a libertação. Nós vemos aqui que Jesus estava dando a eles a receita para ser liberto. Jesus tinha revelado que eles não eram libertos, embora no versículo de número 31, Jesus falou aos judeus que haviam crido nele. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então nós entendemos aqui que Jesus não estava falando para um povo que já não tinha entendido a mensagem de salvação, porque se tinham crido nele, ou seja, tinham se deixado ser convencidos pelo Evangelho de Cristo para segui-lo. Mas mesmo assim, Jesus querendo a total, vamos dizer, produção espiritual deles, a total libertação, disse: vocês vão praticar a minha palavra, serão meus discípulos e vocês serão livres, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em face disso, esses discípulos aqui, ou estes que acabaram de crer em Jesus, vamos dizer, hoje eram crentes, eles começaram a questionar, como se não precisassem de libertação alguma. Eles disseram que eram da descendência de Abraão e que nunca tinham, na verdade, sido escravos. E eles disseram: como você está dizendo, sereis livres? O grande problema para uma libertação, muitas vezes, é entender a necessidade. O orgulho nessa hora bate muito forte na porta dos corações, quando alguém já aceitou Jesus, principalmente quando ele já prega, quando essa pessoa já ministra o louvor. Mas infelizmente eu conheço pessoas que ministram louvor, que pregam, mas eles não conseguem ter um testemunho louvável dentro dos seus lares. São atacados por acesso de iras, alguns infelizmente acabam caindo em escândalos escabrosos com relação a adultérios, a prostituições e o pior de tudo, procuram ocultar o cadáver. Pastor, o que é ocultar o cadáver? É ocultar o pecado, mas você sabe que o cadáver a qualquer momento vai cheirar mal, vai atrair os abutres, as moscas, ou seja, os demônios. Então não adianta tentar esconder pecados, é melhor confessar e deixar esses pecados para receber a misericórdia divina, que é o perdão dos pecados, e posteriormente receber a libertação dos mesmos. Pastor, qual a diferença entre receber o perdão dos pecados e a libertação da mesma? A diferença é muito clara. Receber o perdão dos pecados quer dizer que você pecou e Jesus, mesmo assim, te perdoa. Agora, ser liberto desses pecados não é não desejar mais cometê-los, é ter a condição de não estar caindo todo o tempo nestes pecados. Há crentes que já estão começando a cansar, o diabo está cansando eles, estão começando a querer desistir do reino de Deus pelo fato de caírem várias vezes. Mas para eu ser liberto, eu preciso reconhecer essa necessidade. Primeiro passo,
reconhecer a necessidade de que eu preciso ser liberto, que algo está errado em mim, que não é correto eu amar a Deus e continuar desagradando a Deus. Eu sei que amo a Deus e continuo fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Eu já decidi seguir Jesus e mesmo assim eu não consigo caminhar com Deus como eu desejo. Uma semana eu tomo a bênção, na outra semana eu caio. Então, quando você entende que precisa de uma libertação, que algo não está certo, embora você já aceitou Jesus, este é o primeiro passo. O orgulho pode impedir este reconhecimento, esta necessidade de ser liberto. Você percebe que eles falaram, como dizes tu, sereis livre? Ou seja, nós já somos livres, eu já sou liberto, já aceitei Jesus, eu já sou uma bênção. A verdade é que aceitar Jesus já é uma bênção. Agora, ser liberto é um processo contínuo. Ser salvo é uma obra do Espírito, é uma obra de Jesus na cruz. Ele te dá a certeza de salvação. Agora, seguir os passos dele, esta é a trajetória da libertação. E muitos não conseguem fazer isso porque não reconhecem, infelizmente, que existem áreas na sua vida que não são vencidas. A pessoa mente, dá calote nas pessoas, né? E acha que isso é normal, está sempre buscando o seu direito quando não tem direito algum. E nós vemos aqui Jesus falando sobre o que na verdade era essa prisão. Jesus não estava falando de prisão material, estava falando de prisão espiritual. Estava falando de uma prisão que era, na verdade, arquitetada por Satanás, cuja cela era o pecado. Olha aí, ó. E todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, estará preso, aprisionado pelo pecado. Existem muitos pecados que estão sendo cometidos por muitos de nós, mesmo depois de termos confessado a Jesus como Salvador, e nós não podemos ficar alheios a isso, não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. Temos que entender o que quer dizer que aquele que começou a boa obra, ele irá concluir. Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus, não está concluído já tudo, entendeu? Existem áreas da nossa vida que tem que ser trabalhadas, que tem que ser moldadas. A gente vê isso na prática. Se alguém disser, isso não existe, a gente aceitou Jesus, está liberto, então por que tantos escândalos? Porque a gente vê tanta pessoa de Deus que começa bem e de repente começa a cometer pecados, porque às vezes uma pesquisa diz que grande parte de líderes, de pastores, eles estão na linha daqueles que são viciados em pornografias. Há livros para auxiliar nisso. Então são pessoas que estão ministrando no altar, estão pregando. Não quero dizer que essas pessoas não são de Deus por cometer esses pecados. Eis aí onde a Bíblia diz que muitas vezes por a gente não conhecer a verdade, não ter a misericórdia, vamos a condenar essas pessoas, sendo que eles estão ainda num processo. E se eles aceitarem a necessidade, se eles procurarem pessoas certas, reconhecendo que algo não está certo com eles e precisam ser libertos de algo, que existe uma força que os aprisiona, então aí é o primeiro passo para a libertação. Eu reconhecer que eu preciso, eu começar a chorar mesmo de Deus, algo está errado, tem misericórdia de mim, me liberta. Você nem sabe do que é ainda, você me liberta, Senhor, mas não está certo, esses desejos tão fortes que vêm, a ponto de eu não conseguir me sustentar, então você está servindo o pecado. Ser tentado, irmãos, é uma condição para quem é cristão e está na santidade. Você é tentado, certo? Não tem jeito, você vai ser tentado. Agora, vencer este pecado é que é a questão. Quando você não vence, então você pode ter certeza que precisa ser liberto para vencer estes pecados que você tem praticado corriqueiramente, não quer mais praticá-los, mas continua praticando. Você precisa ser liberto e você precisa entender esta verdade. Nós iremos falar no próximo vídeo sobre outro passo para a libertação. O primeiro, eu reconhecer a minha necessidade. Nenhum médico vai passar para você um remédio. Se você não reconhecer que está doente, você não vai ser levado para o médico, você não vai ser levado para o lugar de cura, para o lugar de ser livre de uma doença, nesse caso, dessa doença chamada pecado
que Jesus disse que os judeus estavam presos nela e falou que se eles conhecessem a verdade os libertaria. Essa verdade é o próprio Jesus. Mais à frente nós iremos falar mais um pouco sobre isso, mas eu quero encerrar aqui esse segundo ponto. Reconheça a sua necessidade. Você não precisa saber o que é ainda, mas precisa reconhecer a sua necessidade. Não vai querer dar uma de espiritual e continuar preso nas mãos de Satanás. Não. Reconheça que precisa de libertação, se humilhe e a Bíblia diz que o Senhor te exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele te exalte. Você agora pode estar oprimido. Reconheça, porque a seu tempo será livre e será levantado pelo Senhor. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, convide as pessoas para assistir o próximo vídeo e nós estaremos trabalhando nele. Deus abençoe.